Bem, boa noite a todos. Temos hoje mais uma atividade das UTIs integradas e temos a satisfação hoje de receber o Dr. Cassiano Teixeira, que é um intensivista, ele é professor da USPA, de Porto Alegre, e ele irá abordar um tema que realmente ele é muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Quando a gente fala em VBHC, né? Medicina baseada em valor, que é como a gente, né, devolve o nosso paciente à família, à sociedade, né? E são os cuidados, né? E como esses pacientes evoluem depois no pós-UTI. Então, Cassiano, muito obrigado aí pela tua participação e fique à vontade aí. Tá com a palavra. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Vou compartilhar aqui, vocês me digam se estão enxergando. Sim, é só Sim. botar no modo apresentação. Ok? Perfeito. Ok. Perfeito. Tranquilo. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre sequelas pós-UTI, né? Que muitas vezes é classificada como PICS, né? Síndrome pós-UTI, outras vezes só como sequelas. Então, a gente tem várias pseudo-definições sobre esse tema que é relativamente novo, mas que agora está começando a aparecer em todos os guidelines, inclusive. Entendeu? Então, assim, o que a gente sabe hoje em dia sobre pós-UTI? Tá? A gente sabe, aqui como a gente consegue ver nos dois gráficos, um da Nova Zelândia e da Austrália à esquerda, e outro dos Estados Unidos, que as mortes dentro da UTI estão diminuindo. Tá? Então, aparentemente, a gente está conseguindo vencer o primeiro objetivo da UTI, que é o que o paciente não morra dentro da UTI, né? Mas o que a gente começou a perceber assim no decorrer dos anos é que eles não morriam dentro da UTI, mas que pós a UTI a gente começava a ver que eles não tinham ido tão bem quanto a gente esperava, né? Então, ali em 2012, capitaneado pelo Dale Needham, surgiu essa definição, que é a definição de PICS, que inclui o paciente, né? E quando a gente fala no paciente, a gente distribui em três grandes domínios, que são as complicações fisiológico-psicológicas, na verdade, da UTI. E aí a gente entra basicamente ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né? As problemas cognitivos, ou seja, o declínio cognitivo, que acontece também nesses pacientes em diferentes níveis, e as sequelas físicas, que basicamente são representadas por fraqueza muscular, disfunção respiratória e disfagia. E do outro lado também se incluiu de forma muito interessante a família nessa jogada, ou seja, a PICS não é só do doente, é da família também e do cuidador, né? E quando a gente fala em família, a gente fala basicamente de complicações psicológicas, né? Que incluem todas as mesas dos pacientes, incluindo o luto complicado ou o luto patológico, né? O que isso leva? Isso gera um doente mais dependente. Isso gera, então, para o sistema de saúde e para a família em si, maior consumo de recursos de saúde, né? E redução do aporte de dinheiro para dentro dessa família, porque muitas vezes o doente que saiu com sequela é o responsável pelo sustento básico da família, né? Então, esses são dados brasileiros, né, de 10 UTIs brasileiras acompanhadas por um ano. Então, esses aí são mortes depois da alta da UTI, tá? E aí vocês olhem um dado interessante da inclusão do estudo, isso eu chamo sempre a atenção, né, que a inclusão do estudo, ou os pacientes que foram incluídos, eles ficaram na UTI mais de 3 dias. Eu não estou dizendo que eles foram entubados, nem que eles foram para vasopressor, nem que eles foram para diálise, eles só permaneceram mais de 3 dias. A média da permanência foram 6 dias no estudo. E vocês notam que a mortalidade pós-alta da UTI é de 30%, tá? Ou seja, um terço dos pacientes que sobrevivem à UTI e que ficaram mais de 3 dias na UTI, que é um tempo relativamente curto, né? Um terço deles
morre no primeiro ano, principalmente no primeiro mês, tá? Que eles ainda muitas vezes estão dentro do hospital ainda. Quando a gente olha dados americanos, assim, de 3 anos, 2 para 3 anos, né? A gente vê que comparativamente a pacientes que internaram no andar dos hospitais, ou seja, não foram para a UTI, a mortalidade dos pacientes que passaram pela UTI é o dobro para mais, principalmente se eles foram à ventilação mecânica, tá? Esses são outros dados interessantes também do nosso grupo, mostrando por N ajustes estatísticos, que obviamente são complexos de serem feitos assim, a gente nota que os sobreviventes do SUS, tá, eles morreram em 2 anos 20% a mais do que os pacientes sobreviventes do convênio. N explicações para isso, mas o dado está aí definido, né? O sobrevivente do SUS morre mais, tá? E para onde que esses pacientes vão, né? Isso são dados basicamente do Medicare, né? Definidos pela Haley Prescott, basicamente. A gente nota que 1/3 ou mais dos pacientes não vai para casa, eles vão para alguma instituição de saúde que necessita, ou seja, que eles necessitam de um cuidado um pouco maior, né? No Brasil, a gente raramente tem isso, né? Ou seja, os pacientes mais leves estão em casa, os pacientes mais graves também estão em casa. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de avaliação, tá? Rehospitalização desses pacientes, tá? Então, dados do Manu Shankarhari aí, mostrando que os pacientes que têm alta da UTI, tá? Eles, 10% retornam em uma semana, 20% retornam em 30 dias e aproximadamente 40%, aí no caso dos sépticos, né, retornam à hospitalização, não necessariamente para UTI, em um ano, tá? Muitos desses pacientes, né, a gente talvez não tivesse que dar tchau, a gente diz até breve, porque esses pacientes vão retornar e a gente sabe que eles vão retornar, porque eles têm geralmente muita dependência, tá? Quando a gente vê, aí também o estudo brasileiro, quando a gente vê o porquê que eles voltam, o porquê que eles morrem, tá? Então, eles morrem principalmente nos primeiros meses, por infecção ou por uma nova infecção, tá? Então, a grande maioria dos pacientes retorna ao hospital por uma infecção, tá? Se eles saem colonizados, se eles saem imunossupressos, existem N explicações para isso, mas o retorno deles é por infecção, geralmente. E quando a gente olha especificamente os pacientes sépticos que deram alta, né, eles são readmitidos, portanto, por reinfecção ou talvez pela mesma infecção nesses primeiros 2, 3 meses. Eles são, na minoria das vezes, eles reinternam por micro-organismos ou por bactérias diferentes, porque a grande maioria é pela mesma bactéria, e também no mesmo sítio. Ou seja, o paciente que internou por pneumonia, por choque séptico por pneumonia, ele tem grande chance de retornar por choque séptico por pneumonia e muitas vezes pelo mesmo germe que foi o causador da primeira infecção, tá? Não está dizendo aqui necessariamente que é o mesmo perfil de sensibilidade antimicrobiana, é pelo mesmo germe, tá? E uma das coisas que chama a atenção, e isso é trabalhado muito aí pelo Jack Washington, né, é que muitas dessas reinternações são potencialmente preveníveis, tá? É difícil a gente conceituar essa, esse potencial de que a gente poderia ter prevenido essa internação, até porque muitas alternativas já foram feitas para isso aí que não deram muito certo, né? Mas ele chama a atenção e ele sugere que quase metade das internações a gente poderia ter conseguido manejar antes desse paciente ter chegado no hospital novamente, tá? E aí vocês olhem o papel da reinternação, né, na mortalidade desses pacientes, principalmente nos primeiros meses, tá? Então vocês vejam aqui que no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, a chance desse paciente que é readmitido de morrer é 4 vezes maior, tá? Então, o paciente que voltou
grande risco de mortalidade. A gente tem que estar preparado com esse número na cabeça, assim, porque isso pode acontecer. Tá? Indo mais adiante, ou falando especificamente de sequelas, e aí a gente trabalha basicamente sequelas físicas, tá? O que a gente nota nesse trabalho super importante do grupo do Jack Washington, tá? Aí, o que a gente vê aí? Que, do ponto de vista de surgimento de novas dependências, de aparecimento, de incidência dessas dependências, e as dependências aí, como se pode ver, são capacidade de atividades básicas e instrumentais de vida diária. Vocês notam que mesmo aqueles pacientes que não tinham nenhuma limitação, os que tinham moderada limitação, a gente ganha mais limitações em todos os índices aqui do Bartel. Inclusive, aquele que tinha já limitações mais graves, ele também ganha nos primeiros meses, no primeiro ano, novas ou piora das suas limitações prévias, tá? Então, do ponto de vista do aspecto físico, isso é muito importante para os pacientes. Isso tem muita relação, sim, com o tempo de permanência deles, tá? Aí, especificamente, pacientes com SARA, né? O que a gente vê? A gente vê que distúrbio de deglutição, tá, é muito frequente, tá? E isso, assim, não estou dizendo que esses pacientes necessariamente estavam com sonda nasentérica, etc, etc, mas por avaliações específicas, a disfagia deles estava presente e que a taxa de recuperação nos primeiros 6 meses é muito pequena, né? Em torno de 1/4 só. Eles demoram muito tempo, e aí no estudo foram 60 meses para todos se recuperarem. Mas aqui um detalhe, né? Que é o viés da sobrevivência. Muitos desses pacientes morreram antes desses 5 anos, eram os mais graves, né? Então, provavelmente, eles não teriam se recuperado da sua disfagia e do seu risco de aspiração, que é onde entra o pacote da doença, tá? Fraqueza muscular, tá? Fraqueza muscular, nesse caso, é um marcador, tá? Os pacientes dentro da UTI, as disfunções orgânicas, renal, cardiovascular, hemodinâmica, ventilatória, etc., etc., são os definidores da morte do paciente dentro da UTI, tá? Quando ele recebe alta da UTI, a gente nota nitidamente uma perda da importância dessas disfunções orgânicas que aconteceram lá dentro. Mas a fraqueza muscular segue sendo um marcador muito importante de morte depois da UTI, tá? Aí um estudo muito interessante do Schuller mostrando, né, a longo prazo qual disfunção orgânica era o maior responsável pela mortalidade pós-UTI, no acompanhamento de 1 ano. E o que a gente nota aí? O delírio foi o marcador de morte pós-UTI, tá? O que são dados chamativos, importantes e interessantes. Falando já, então, assim, do delírio, né? O que a gente sabe sobre a disfunção cognitiva? A gente sabe que ela tem, sim, uma ligação com o delírio, né? A gente não sabe se ela tem uma ligação com benzodiazepínico, com etc, etc. Isso é sugerido pelos estudos, mas quanto mais tempo esse paciente fica delirando, e esse é um estudo clássico do Pandaripandi, quanto mais tempo esse doente delirou, aqui embaixo que a gente vê na abscissa, maior o declínio cognitivo na avaliação de 1 ano desse doente, né? E a gente vê nesse mesmo estudo que provavelmente 1/4 dos pacientes tinham um exame clínico compatível com demência, né? E o que a gente está vendo é que agora nas ressonâncias funcionais, esses pacientes têm ressonâncias sobrepostas à ressonância de Alzheimer, tá? A função executiva e a memória são as principais áreas ou as principais domínios atingidos, né? E ali a gente nota uma compilação naquele gráfico de baixo que mostra, na alta da UTI, 80% dos pacientes têm algum grau de declínio cognitivo. Provavelmente aí tenha muito papel assim, de fraqueza muscular, de sedativo, de antipsicótico, de sequela de antibiótico, etc, etc, né? Mas vocês notam que com 6 anos, 1/3 deles permanece com sequela cognitiva.
Na nossa amostra, que ainda não está publicada, a gente teve 80% em um ano de declínio cognitivo, ao menos leve. É óbvio que a maioria é leve, tá? Mas 80%, tá? Indo para distúrbios ou surgimento de sintomas psiquiátricos, né? Essa meta-análise aí, capitaneada pela Cássia, né? Mostra que, se a gente olha todos os sobreviventes de UTI, a incidência, que o estresse pós-traumático é incidência, né? 20% dos sobreviventes em 3 meses, 6 meses, 12 meses tem estresse pós-traumático. A gente liga muito, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, muito estresse pós-traumático relacionado à morte dos pacientes sobreviventes da, da Boate Kiss, o evento da Boate Kiss, né? Onde a gente nitidamente, eles expressavam para a gente o estresse pós-traumático, o estresse agudo, óbvio, né? Mas aí chama atenção que muitos pacientes de UTI, sendo unicamente doente crítico, têm estresse pós-traumático, um quinto deles. Aqui são meta-análises temporais mostrando surgimento ou aí prevalência, sim, de sintomas de ansiedade, que gira em torno de 30% a 40%, e de sintomas depressivos, que gira em torno também de 30% a 40%, né? Lembrando que muitos pacientes que internam nas nossas unidades, eles têm ou algum tipo de tratamento psiquiátrico ou algum diagnóstico, né? E isso parece que se perpetua e que se exacerba depois da passagem pela UTI. Esse é um dado um pouco assustador que eu vejo do New England, né? Que mostra que os familiares ou os cuidadores dos pacientes que ficaram mais de 7 dias em ventilação mecânica, né, na alta desses pacientes, ou depois de uma semana, né, 2/3 dos familiares tinham sintomas depressivos. Isso é mais ou menos o que a gente vê também nos estudos visitas, né? 75% dos familiares, depois de uma semana, têm sintomas psiquiátricos quando fecha os 7 dias de internação do seu ente. Mas o que chama muito a atenção nesse estudo é que 40 e poucos por cento dos familiares dos pacientes mantinham sintomas depressivos um ano depois da alta, né? Portanto, eles estão doentes também. É uma família doente, né? Esse é um dado com relação a sintomas psiquiátricos que é chamativo, né? Porque a gente vê que aproximadamente 1/3 dos pacientes, um quarto a 1/3 dos pacientes preenche critérios de estresse pós-traumático, de depressão e de ansiedade. Isso não, a gente não tem como saber se isso é ineficiência das nossas ferramentas de avaliação ou se é alguma síndrome nova, isso referindo-se aos pacientes, se é alguma síndrome nova que contempla sintomas de N doenças, né? Mas o fato é que está aí, 1/3 deles preenche critério para tudo, né? E esse é um estudo nosso que chama atenção pelo seguinte, porque os pacientes, principalmente aqui no score, na avaliação da qualidade de vida no domínio mental, os doentes que não preencheram nenhum critério, preencheram um critério de uma das doenças, ou ansiedade, ou estresse pós-traumático, ou depressão, os que preencheram 2 critérios, os que preencheram 3 critérios, a gente vê que quanto mais critérios eles têm, o pior a qualidade de vida a longo prazo, e aí são 6 meses dos pacientes, tá? Então é assim, a gente não sabe o que que é, mas a gente sabe que a qualidade de vida deles piora. Ao menos essa ferramenta a gente tem de screening. Dados aí da Hanavushi que, a meu ver, são muito preocupantes, né? E são dados de incidência, né? Que mostram o quê? Que aproximadamente 20% dos pacientes, depois da alta da UTI, passaram a usar algum neuroléptico, ou antipsicótico, ansiolítico, antidepressivo, etc, etc. Ou seja, isso é incidência, tá? Fora todos aqueles que já usavam antes da internação, que vai para 15, 20%, a gente tem um dado de incidência que, a meu ver, é assustador, né?
Não se tem dados, obviamente, de como esses pacientes foram diagnosticados ou a gravidade das suas doenças, mas o fato é que eles passaram a usar um remédio novo, né? E esses são dados também da Margaret Hegde, que mostra que o doente que tinha já algum diagnóstico psiquiátrico, que passou pela UTI, e essa é a nossa curvinha verde aqui, eles elevam em muito o seu risco de automutilação ou de tentativa de suicídio, tá? Então, doente psiquiátrico que passa pela UTI dispara isso comparado aos outros. Esses são dados bem legais de retorno ao trabalho dos pacientes, né? A gente, ao menos antigamente, a gente dizia, não, é o seu João da padaria, o seu fulano, né, da mercearia, etc. Então parece que retornar ao trabalho parece que, não sei se traduz dignidade à pessoa, mas ao menos às vezes é uma referência, né, que esse paciente se recuperou o suficiente para voltar a trabalhar, né? A gente nota aqui que em 3 meses, 30% retorna ao trabalho, e lá pelo sexto mês, atinge 60% de retorno ao trabalho, e daí para diante parece que a coisa não anda, tá? A gente tem um estudo também de retorno ao trabalho que mostra dados muito semelhantes a isso aí. E o que a gente vê também é que muitos dos pacientes que retornam ao trabalho, eles retornam para funções menos importantes. Por quê? Porque eles não têm condições físicas, por cansaço, para retornar a pleno, ou aos poucos todo mundo vai se dando conta que eles não têm condições mentais, tanto do ponto de vista cognitivas quanto psiquiátricas, para retornar ao seu trabalho como era antes, tá? Então são dados assustadores, mas a gente lembra, assim, revisando todos esses estudos aí, que já 50 a 60% dos pacientes que internam nas UTIs, eles já não trabalhavam, né? Um, porque eles eram mais idosos e estavam aposentados, outro porque já são doentes prévios, como transplantados, etc., etc., que acabam recebendo ajuda do governo brasileiro e eles já não trabalhavam. Então, a gente já tem essa gama de doentes e 40% deles, aí pelos estudos, não volta a trabalhar. Esse é um gráfico teórico, né, definido pela equipe do Needham, que mostra aí que o que acontece, qual é a consequência familiar disso aí? É que os pacientes ou as famílias, elas aumentam o custo, elas precisam pagar mais para cuidar da saúde e o que elas recebem, né, do Estado ou do trabalho que era feito pelo paciente, muitas vezes, que é quem sustenta, diminui. Então, inverte-se a curva de renda dentro do pacote da família, tá? Essa é uma revisão nova que a gente acabou de publicar no Cognitive Opinion, né? E mostra, assim, então, qual é uma descrição básica sobre as sequelas físicas, as sequelas mentais. Aqui mostra também, em verdinho aqui embaixo, uma nítida piora, e tem alguns estudos mostrando da condição crônica prévia do paciente, ou seja, o DPOC dele piora, a doença renal dele piora de estágio, a insuficiência cardíaca dele piora de estágio, muitas vezes porque ele tem, depois disso aí, eventos tromboembólicos, né, infarto, etc., etc., e fraqueza muscular, né? Piora cognitiva, né? O risco infeccioso, principalmente do doente que internou a primeira vez por um quadro infeccioso. E, obviamente, não só relacionado ao Covid, mas todo o processo infeccioso, né? E aí pneumonia parece que chama atenção, tem relação a posteriori com eventos cardiovasculares e tromboembólicos já bem definidos, e isso dura aproximadamente 5 anos, né? E o que a gente pode fazer para tentar diminuir este problema que a gente começou a se dar conta que existe, né? Dentro da UTI, né? Dentro da UTI, a gente tem as definições do PAD, que a Vivi está aí capitaneando também muita coisa dessa área, e o ABCDF, né, definido pelos americanos, né, que nada mais é do que manejo adequado da dor, tentar retirar o doente de ventilação mecânica, reduzir a pseudoanalgesia, deixando ele confortável, avaliar delírio e tentar prevenir, fazer exercícios precoces e botar a família para dentro com orientação para dentro da UTI, né?
Esse parece que é o pacote mais forte que mostra redução da readmissão na UTI e a maior chance do paciente ir para casa, ou seja, menos sequela, né? E esses são gráficos interessantes aqui à direita que mostra quanto mais se adere ao pacote, parece que menor é a sequela do paciente a posteriori. Tá? Outro dado que não é tão robusto, mas que está ganhando força na literatura, né, são os diários da UTI. E os diários da UTI nada mais é do que uma forma da gente ir contando diariamente num diário, ou seja, de forma escrita, o que esse paciente foi passando, isso pode ser feito pela equipe da UTI, pelos familiares, etc, etc. Mas em algum momento, quando esse paciente tem a mínima lucidez, a gente começar a contar para ele a história dele, tá? Isso tem N ganhos, né? Mas volto a dizer, do ponto de vista científico, ainda a gente está engatinhando nisso aí. Mas para os pacientes, parece melhorar a qualidade de vida, ensina eles a lidar melhor com os dramas psicológicos, principalmente estresse pós-traumático, né? Porque preenche lacunas que foram perdidas durante a internação pela doença e pela pseudoanalgesia, né? Com relação à família, parece que melhora a capacidade dela lidar com isso aí também, principalmente estresse pós-traumático, melhora a comunicação, melhora sintomas de ansiedade. E para o staff da UTI, parece que coloca mais a ideia de satisfação com o cuidado, de humanização, e parece lentamente, assim, a gente está vendo na literatura, diminuir um pouco o burnout, porque bota propriedade no seu trabalho. Tá? Então, diários de UTI é uma sugestão, na verdade, que se dá para reduzir o dano, principalmente o dano mais psicológico. Tá? Existem hoje já especificamente pacotes especificamente assim definidos para sepse, né? Aí, dentro da UTI, mostrando assim, olha, cuidem no excesso de ressuscitação, né? Ressuscitem o paciente, cuidem complicações iatrogênicas como o ABCDF, né? Manejem precocemente a sepse, ah, conciliem ou reconciliem a medicação do doente o quanto antes, né? Tem um estudo muito interessante que está saindo agora, porque eu fui revisor, por isso que eu sei, que mostra assim que pacientes que usavam drogas psiquiátricas antes de internar na UTI morrem 20% mais, né, do que os outros, porque não sabemos o que tem de causa e efeito, mas que parece que se a gente demora para recolocar essas drogas no paciente novamente na hora certa, e esse demora é mais de uma semana, parece que isso traz mais delírio e provavelmente vai trazer mais tempo de internação, né? Evitar aspiração, aqui a gente cursa muito com os cuidados em relação a o risco de queda, né, e o excesso de repouso nesses pacientes, né, onde a gente tem que ter muito esse cuidado, porque definir o risco de queda no doente é muito importante, mas deixar ele atirado numa cama e não movimentar é uma tragédia não medida ainda nas nossas UTIs e definidas pelas acreditações, né? Tentar evitar reinfecção, obviamente, por N motivos. E aqui tem um estudo bem legal, uns anos atrás, do New England, onde eles pegaram pacientes que tiveram MARSA na hospitalização e simplesmente eles randomizaram receber ou não mupirocina nos doentes durante 6 meses e isso diminuiu a taxa de readmissão, ou seja, talvez tenha diminuído realmente a taxa de reinfecção dos pacientes. Nutrição, que a gente vai falar um pouquinho, e sono, que as nossas UTIs verdadeiramente não estão preparadas para deixar os doentes dormir. Tá? Segundo passo nessa possibilidade ou nessa tentativa da gente reduzir o dano pós-UTI é transição de cuidado. Tá? Ou seja, a gente passa o doente para a enfermaria, provavelmente de uma forma ainda não muito adequada, porque a gente não passa para as outras equipes, e aí eu digo equipes de não intensivistas, a gente não passa o que é importante, né? Paciente que interna com uma fibrilação atrial, que ficou dentro da UTI por uma semana, ficou 3 dias de ventilação e delirou, a gente entrega ele de volta para a medicina interna e a maior dúvida que o pessoal tem é o momento da gente retomar a anticoagulação, sendo que o paciente tem muito risco de morrer
por N motivos, mas a gente não consegue passar essa ideia de que a necessidade da anticoagulação é um problema muito menor do que o delírio que ele passou, do que a fraqueza muscular. Então aí a gente vê N momentos que a gente poderia pensar na transição de cuidado, né? A transição de cuidado, se a gente for olhar, ela parece, em dados mais antigos, que tem um certo benefício para os pacientes, principalmente com relação à readmissão dos pacientes, não especificamente com relação à mortalidade, mas os preditores ainda, os modelos de predição são muito fracos, ainda se a gente for olhar, tá? E aí a gente vê alguns dados que mostram N negativos de todos os dados e de todos o que foi usado para melhorar a transição de cuidado, muitos dados com efeito negativo e alguns dados com efeito positivo, que não é o objetivo da aula. Mas o que a gente precisa reconhecer e entregar para quem está imediatamente na enfermaria? A gente tem que entregar os doentes de alto risco para desenvolver, tá? E isso, assim, a literatura e já tem consenso sobre isso. Ele nos diz assim, qual é que são os fatores qual é o doente de alto risco para ter declínio cognitivo? É o doente que já tinha disfunção prévia, é o doente que delirou, que usou muito benzodiazepínico, que internou por infecção, internou por SARA e que precisou, provavelmente, aí não dá para ter certeza, ventilação mecânica por tempo mais prolongado. O com distúrbio mental, tá? É o paciente que já tinha doença mental pré-existente e é tudo o que ele passou na UTI, naquele quadro de delírio e acorda, imobilidade, etc, etc. E o doente que a gente vê que logo apresenta sintomas na alta da UTI também é um doente de alto risco. E disfunção física, piora física, a incapacidade prévia, a fragilidade e a piora cognitiva. Então, isto é importante, a gente precisa entregar para eles. Este é um paciente de alto risco de ter A ou B ou C, tá? Para que eles não deem bola só para a anticoagulação desse paciente. Então, quando a gente fala em diagnóstico, né, a gente está mostrando isso, é ter um diagnóstico que eles não estão se dando conta, que é o diagnóstico da fraqueza muscular, tá? E para isso aí, a literatura é poderosa em dizer, usem testes comprovados. Então, no caso, para cognição, eles sugerem MoCA, para ansiedade e depressão, eles sugerem RADS, que é a escala hospitalar, para estresse pós-traumático, o IES, né? E para disfunção física, caminhada de 6 minutos ou até algum quadro, algum score ou escala de qualidade de vida, como aí o Eurocall, tá? Então, a sugestão é, na alta da UTI ou logo depois, quando esse paciente chegou na enfermaria, usem escalas formais para fazer o diagnóstico. Senão, vai passar reto, tá? Outra coisa super importante que está ganhando força também é o suporte nutricional, né? E aí a gente vê que a gente fica muito feliz quando tira a sonda nasogentérica do paciente, agora o senhor vai comer, mas aí o que a gente nota pelos estudos é que tanto o aporte calórico quanto proteico bate 60%, né? Não passa disso, né? O paciente não consegue comer por N motivos, né? Ele não tem força, ele não tem apetite, ele tem aquele gosto amargo na boca dos antibióticos, né? Então tem N coisas. E o fato é o seguinte, ele não come, tá? Então eu gosto muito desse gráfico, né? Que mostra do ponto de vista nutricional e eu acho também do ponto de vista físico como é que deveria ser a progressão da dieta, né? Na fase aguda, chegando lá na primeira semana próximo do 100%, mas sim na fase crônica e de reabilitação, a gente está trabalhando com 30, 40 quilocalorias por quilo e 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo por dia no paciente. Junto, obviamente, com muita fisioterapia, senão essa comida não entra dentro do músculo, tá? E outra coisa que é importante, a gente vê que 10% dos pacientes são tracostomizados, né? É a necessidade da decanulação ou uma força da equipe em tentar decanular esse paciente com uma certa precocidade, e para isso aí entra a participação da válvula fonatória, né? Que aqui vocês olhem um estudo nosso que mostra o quanto a válvula fonatória melhora a mobilidade do paciente. No momento que tu coloca a válvula, ele começa a caminhar porque ele ganha força, ele ganha prensa abdominal,
né? Ele ganha barriga para poder fazer as suas atividades. E também as equipes de decanulação, ou seja, a gente tem que tentar decanular o doente, porque decanular um doente traqueostomizado é a única coisa que faz ele com que ele volte ao patamar da pré-decanulação, né? Por quê? Porque os doentes que mantêm traqueostomia por N motivos, obviamente aqueles que se consegue tirar, né? Os que mantêm traqueostomia, eles têm uma mortalidade muito alta no primeiro ano, tá? Existe um tempo meio mágico que a literatura sugere, que é assim, em torno de 2 a 4 semanas, esse paciente que saiu da UTI e agora saiu do hospital, em 2 a 4 semanas eu gostaria de ter uma avaliação dele, tá? E aí a gente tem N formas, nenhuma delas muito validada, de o que a gente fazer depois da alta do hospital, né? Então, primeiro, a gente tem as clínicas pós-UTI, a gente fez clínica por uns 3, 4 anos no hospital, né? E o que que as clínicas mostram? Elas têm um impacto inferior ao que a gente gostaria que tivesse, né? O que que as clínicas mostram? Então, redução da readmissão a curto prazo, tá? Aparentemente, nos pacientes sépticos, a gente consegue reduzir tal morbidade, talvez mortalidade, talvez uma melhora de qualidade de vida, talvez uma melhora de satisfação do paciente. E como muitas das clínicas são feitas pela equipe da UTI, multidisciplinar ou não, né, a redução do burnout na equipe, por quê? Porque as pessoas começam a enxergar os doentes melhores. E as equipes sempre gostam quando os pacientes graves retornam à UTI e visitam a UTI e mostram como foi bom, como foi legal, como valeu a pena, né? Então isso é importante. Outra forma de trabalhar no longo prazo é uma coisa que a gente tem aqui muito pouco, né? Que são os apoios por pares, né? Que seriam exatamente como ah, alcoólicos anônimos, equipes de antitabagismo, onde simplesmente o doente sobrevivente da sepse conversa com alguém que é um recém-sobrevivente da sepse e mostra, olha, eu fiz isso, isso melhorou, isso é difícil, etc, etc. Isso a gente tem muito pouco aqui ainda, tá? O cuidado domiciliar, tá? E aí entra no home care, muitas vezes, né? Que parece que traduz como redução de readmissão no paciente. A transição para o cuidado primário, ou seja, para nós, para o médico de posto, tem um estudo só alemão que mostra que isso não melhorou nada o futuro dos pacientes. E uma novidade, que é a telereabilitação, que essa sim talvez tenha vindo para quebrar, né? E a gente já tem definições em outras populações, como sobreviventes de, de AVC, principalmente AVC isquêmico, mostrando que intervenção por tele melhora a qualidade de vida e facilita a recuperação dos pacientes. E hoje a gente já tem dados relacionados também a intervenções psicológicas, mostrando que isso parece que reduz dano psicológico nos doentes, tá? Outros adendos também sempre um momento de revisar do ponto de vista de polifarmácia, né? Saiu um estudo, se eu não me engano agora, acho que no Critical Care Medicine, mostrando que o omeprazol era usado indevidamente em 40 a 50% dos pacientes que tinham alta da UTI e alta do hospital, e eles ficavam com o omeprazol, que não é inibidor de bomba de prótons, né, que não tinha nenhuma necessidade, né, e aumenta o risco de deficiência de B12 e de Clostridium para esses pacientes, né? Infecções, né? Ou seja, um bom momento para a gente sugerir que muitos pacientes façam vacina, né? E a gente raramente lembra disso aí, salvo assim o pessoal da pneuma, às vezes o pessoal da cardio, mas muitas vezes o clínico esquece disso aí, porque o paciente passou por tanta tragédia que ele está vivo agora, né? Bom momento para lembrar que tem que vacinar, né? E bom momento para revisar se a dose de diálise é a mesma. Por quê? Porque o paciente está mais magro, tem menos peso. Se as medicações para exacerbação do DPOC são as mesmas, se as medicações para descompensação da insuficiência cardíaca necessitam ou devem ser as mesmas, tá vendo? Bom momento para revisar tudo isso no momento da alta, né? E aí é o emaranhado, né, que a gente desenhou um tempo atrás de por que que talvez as clínicas não resolvam todos os nossos problemas, né? Porque, primeiro, o que que a gente via nas clínicas?
que os pacientes mais graves, eles não conseguiam chegar na clínica, tá? E a gente acabou indo em casa para avaliá-los, né? E eles eram os piores doentes de todos, né? Ou seja, a gente tem barreiras econômicas, barreiras motivacionais, barreiras de suporte, principalmente suporte financeiro, né? E barreiras de doença que não permitem que uma solução única, como fazer uma clínica pós-UTI, resolva todos os problemas. Os ingleses que publicam muito, ou publicaram muito sobre clínicas, eles deixam muito claro que eles não sabem qual é o doente que deve ir, quem é que deve atender na clínica, de quantos profissionais são médicos, fisioterapeutas, ou médicos e fisioterapeutas e psicólogos, etc, etc. Eles não sabem qual é o momento que o doente deve ir para a clínica e eles não conseguem também definir quem é que paga a clínica. Geralmente fica a cabo das próprias UTIs, tá? Então, a clínica é simples na teoria, mas complexa muitas vezes na realidade, tá? Gente, muito obrigado. Acho que era isso. Vou desfazer aqui. Excelente, Cassiano. Parabéns, Muito, Cassiano. muito bom. Perdão, Gaúcho. Não, mas por favor, Rubinho. O senhor é o homem, né, da UTI de alta performance. Imagina. Então, pode começar, né, fazendo as suas considerações aí e a gente vê se tem alguém já da plateia com a mão levantada, enfim. Por favor, Rubens, fique à vontade. Obrigado aí, Gauchinho. Na verdade, eu estou olhando aqui o chat e não tivemos manifestação. Se eu tiver visto alguma que passou desapercebida aí Olha, a por mim. Maria Carolina já está com a mão levantada. Ah, então vamos lá, vamos escutá-la. Fala, Carol. Oi, boa noite, tudo bem? Doutor, muito obrigada pela aula. A aula foi absurdamente boa, cheia de informações, muito didática. Eu sou residente do Dr. Ederlon, eu sou uma entusiasta. Sinceramente, eu sou uma entusiasta desse assunto, do assunto da família, do delírio, tudo isso. E acho que a aula foi, assim, esplêndida, de verdade. Acho que não, eu não tenho uma dúvida, mas eu queria fazer um comentário que ficou matutando na minha cabeça durante toda a apresentação, que é que quando eu entrei para terapia intensiva, eu acreditava, há 3 anos atrás, né, porque hoje eu sou R3, eu acreditava que eu ia salvar vidas, mas eu nunca imaginei que eu teria que me preocupar em salvar vidas e me preocupar com a qualidade de vida daquele paciente depois. E acho que isso vem muito forte agora, assim, principalmente depois de todos esses 3 anos, a importância que tem isso, né? A gente cuidar de não fazer mal, né? Antes de fazer o bem, antes de salvar a vida do paciente, não fazer mal para ele, para a família, enfim. Acho que a gente tem que estar em constante melhoria, porque a gente tem muita coisa a melhorar ainda. Por tudo que você mostrou de métodos, enfim. Acho que era mais ou menos isso. Obrigada. Excelente, Carol. Quer comentar? Quer fazer algum comentário, Cassiano? Só aproveitando assim, né, que a gente, querendo ou não, esse acaba sendo um assunto um pouco árduo, né? Porque o que a gente vê na terapia intensiva hoje em dia é que a gente cada vez vai querendo absorver mais coisa, né? Então a gente absorveu o eco, daí a gente absorve o ECMO, que é feito para nós, daí a gente agora, aos poucos, vai absorvendo as famílias para dentro da UTI, e daí a gente absorve, começa a absorver o pós-UTI, né? Eu não sei se realmente nós vamos conseguir dar conta de tudo isso aí, né? Talvez isso que a gente tenha que pensar em fazer seja repensar as coisas básicas da UTI e tentar tratar melhor o paciente dentro da UTI, né? E aí eu trago um dado, aproveitando que a Vi está aí, que é um dado do checklist, né, capitaneado pelo Alexandre Biasi, né? Onde o checklist, o que que ele fazia? Ele unicamente randomizava os pacientes para receber ou não um aviso de que algo estava ruim, né? E aí a gente olha assim, quando a gente randomiza 12 mil pacientes com um monte de UTI no Brasil, a gente viu que o grupo controle tinha 35% de adequação da pseudoanalgesia. Isso foi em 2016, tá? Aí o grupo intervenção, quer seja, eu estou te avisando que a tua pseudoanalgesia está ruim, tá? O grupo intervenção tinha
40% só de adequação da pseudoanalgesia, né? Então, a gente está ainda muito longe, né? As UTIs no Brasil, a gente está muito acostumado ainda a ventilar os pacientes dormindo, a gente, consequentemente, mobiliza pouco, porque é impossível mobilizar o doente que está dormindo, do ponto de vista que realmente importa, né? E a gente continua insistindo ainda em deixar as famílias do lado de fora e não orientar as famílias, que são os que poderiam nos dar uma controlada para dizer, gente, vamos tentar ir um pouquinho mais para frente, tentar fazer um pouquinho mais, né? Então, eu acho que a gente ainda está pecando em coisas muito básicas, né? Eu digo assim, a gente sempre pensa, vamos pensar no pós-UTI, o que nós vamos fazer? Eu digo, gente, talvez se nós conseguir passar o caso para quem está na enfermaria de uma forma que a gente dê importância no que realmente é, e não só nas doenças, na fibrilação, na insuficiência cardíaca, etc, etc, e a gente melhorar um pouquinho o tratamento dando a UTI, talvez a gente já comece a dar uns passinhos mais importantes e melhores, assim. Maiores, né? O Ricardo levantou a mão. Só um comentário rápido, Ricardo, já passo para você, amigo. Eu fico muito assustado com todos os meus anos de terapia intensiva, e eu acho que não é diferente com todos nós que estamos aqui, que temos a vivência, as experiências. Mas falar de performance, a gente não pensar nas consequências dessa performance, ela é muito dolorida. E você citou o exemplo aí, e seguindo nesse raciocínio, vários outros. A farmácia clínica, recentemente no hospital, tivemos um levantamento, e ele está dizendo, olha, você precisa adequar o antibiótico, precisa adequar a profilaxia. E mesmo assim, a adesão, não na UTI, a adesão na UTI até que é muito boa, talvez pelos rounds, as inserções diárias, mas no hospital como um todo, especialmente o hospital de corpo clínico aberto, ainda é um problema. No outro ponto é a dieta, o que os olhos não vê, a barriga não sente. Consequentemente, se está infundindo ou não, quanto tempo passou sem infusão, se está recebendo a caloria necessária para a sua recuperação. Então, são pontos que assim nos deixa muito vulneráveis. E saber que esses pacientes retornam com a frequência muito maior do que o que a gente imaginava, saber que esses pacientes morrem mais, especialmente nesse retorno, ou simplesmente morrem mais simplesmente por ter passado numa terapia intensiva, independente de qualquer coisa, é muito assustador. Ricardo, você pediu a palavra, amigo, por favor. Opa, obrigado, Rubão. Bom, primeiro, agradecer o Cassiano aí pela aula e pelo brilhantismo da quantidade de artigo publicado aí sobre o tema, né? Eu contei pelo menos 15 artigos aí publicados aí com a sua autoria, né? Parabéns, tá? A gente sabia que a dificuldade que tem para se publicar com essa qualidade aqui no Brasil, né? Partindo do princípio que você está falando, do básico, uma coisa que você falou no começo da apresentação me deixou meio assustado, né? Quando você falou que a reinternação aumenta a mortalidade, e em torno de 40% delas podiam ser evitáveis, né? E considerando que o paciente que fica mais de 7 dias em terapia intensiva entubado, e a gente tem a prova viva disso do COVID, né? Eles têm um certo grau de depressão, tem um estresse pós-traumático, que ficou bem evidente. Eles têm uma fraqueza muscular, eles têm um déficit cognitivo, isso fica bem claro, né? Que a gente tem 3 gargalos aí no meio, né? O primeiro é a transição da UTI para a enfermaria, que a gente sabe que raramente é feita com excelência. A gente tem vários percalços naqueles pontos que você falou, ó, na transição. A transição do paciente do hospital para casa e principalmente o tratamento nele em casa, que muitas vezes você não tem acompanhamento pós-alta. Isso é uma falha grande no serviço de saúde. Considerando o serviço público brasileiro, como você acha que a gente poderia diminuir essa taxa de reinternação? Aqui em São Paulo, no Covid, pessoalmente, no hospital público, né, a gente fez um ambulatório pós-alta. Todos os pacientes ficaram internados com Covid, um hospital pequeno,
público, né? A gente tinha todos os pacientes que ficaram internados com mais de 72 horas entubados Covid, a gente tinha um ambulatório, a gente pegou 2 médicos, pagamos um extra para esses médicos, eles ficaram só no ambulatório de Covid. E realmente a gente viu que fez uma certa diferença. Foi uma coisa pequena, a gente fez um acompanhamento follow-up de 6 meses desses pacientes, e realmente fez uma diferença muito grande para a reintegração neles para a família. A família vinha, o paciente vinha, a gente fazia toda a reavaliação, algumas vezes até reinternava o paciente, quando via que tinha algum sinal de alerta. Isso já fez uma diferença, mas a gente sabe que é raridade se fazer isso. Considerando o serviço público, quais ações você acharia que daria para ser feito na situação atual, para diminuir essa taxa de reinternação e de mortalidade por sequela? A gente tem, a gente tem dados do Medicare, tá? Nos Estados Unidos, onde são dados que eu acho que a gente não deveria repetir, né? Porque o que Hum, aconteceu no Medicare, principalmente relacionado à readmissão, né? Quando a gente vê assim aqueles trabalhos de 2016, 2017, mostrando que assim, com 17 milhões, 20 milhões de pacientes, tá? Mostrava assim que a taxa de readmissão americana era em torno de 20% em 30 dias, né? A nossa é menor do que isso, né? Talvez porque os nossos tempos de internação são maiores. Mas o que aconteceu? O Medicare apertou, né, os serviços americanos e disse: eu não quero que os pacientes reinternem. Eu quero que vocês resolvam esse problema. E atirou para os hospitais o problema, principalmente com relação à insuficiência cardíaca, infarto e pneumonia. Eu acho que foram esses o que foi avaliado. E os hospitais se quebraram para fazer isso aí. Mandavam o enfermeiro em casa, faziam um monte de coisa e conseguiram reduzir a taxa de readmissão. Os doentes morreram. Tá? Então a gente tem este problema, né? Ou seja, a gente já tem uma experiência prévia de dizer, ó, se eu apertar o cerco dizendo que eu não vou te pagar, vai dar problema, né? O doente pagou o pato e o governo americano segurou as pontas e parou, né? Se a gente for olhar pós-UTI hoje, mesmo assim, eu quero atender esse paciente pós-UTI, tá? Se fosse escolher alguma coisa, e aí é uma opinião pessoal, telemedicina. Tá? Eu faria telemedicina. Seguindo o que é recomendado na literatura, né? 2 a 4 semanas depois, faz uma avaliação. Essa avaliação tem que ser com screening por ferramentas validadas, né? E a partir daí, abre a negociação com a família, etc, etc. É uma boa oportunidade, inclusive, para se começar a abrir discussão sobre cuidado paliativo, né? Porque perfeito. principalmente o paciente mais sequelado que reinterna muito, talvez fosse um bom momento para se abrir essa conversa com a família. Não sei se era isso, Ricardo. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma ferramenta que dá para se encaixar muito bem nessa situação. Está bem documentada, bem validada. Uma primeira presencial e depois acompanhamento por telemedicina. E na tua situação dá para se usar muito bem. Perfeito. Daí. Vivi? Sim, Bom, acho primeiro, que tem uma mão parabéns. levantada. Ah, é da Maria Carolina. É Acho que que eu Não. acho que ela não abaixou quando ela é. fez o comentário dela. Carol, se Ah, foi você mal, puder gente. abaixar a Vou sua baixar, mão, vou baixar. Desculpa. imagina. Imagino. Bom, primeiro, Cassiano, parabéns. A aula, como a Maria Carolina falou, é esplêndida, realmente. Assim, acho que foi uma aula para todos nós refletirmos, né? O que que a gente pode fazer de melhor e o quanto que a gente pode fazer de melhor. E o Ricardo Goulart estava falando dos seus papers, eu vou contar aqui uma coisa, acho que nem o Cassiano sabe. Ele mandou um paper junto com o Regis recentemente, né, para Critical Care Science, e eu fui a editora que, que veio para mim esse paper. Eu falei, bom, para quem eu vou mandar para revisar? Se as duas pessoas, né, que mais entendem disso estão. É um paper impecável aí que vocês vão ver que já aprovado, que vocês vão ver em breve na Critical Care Science. Um paper incrível aí do Cassiano e do Regis. Bom, eu queria fazer, acho que, duas considerações. Você falando da telemedicina,
no pós. Queria te perguntar, você acha que como que você imaginaria essa telemedicina pós? Só com médico, com equipe multi e como operacionalizar isso, né? Porque até para a gente fazer telemedicina a gente tem desafios. Como que pensando aí no pós-UTI, você pensa aí num modelo? Obrigado, Vivi. Tem algumas coisas assim que a gente vê que, não digo se parece que vai dar certo e não dá certo, né? Tem um paper que vai sair do Tarek Sharshar, que ele avaliou os pacientes, vai sair no intensivo care. Ele avaliou os pacientes pós-UTI e deu uma pegada forte assim com relação a dano psicológico, né? Randomizou, o estudo é interessante porque é randomizado, e aí o que aconteceu? Os que foram para o ambulatório com essa pegada mais psicológica foi pior. Tá? Foi pior do que os que não foram. Ou seja, parece que a gente fica cutucando na ferida, né? Eu não sei, tá, como deveria ser, mas eu faria uma coisa, assim, principalmente, eu acho que tem que ter qualquer pessoa que consiga fazer o screening baseado em ferramentas, né? E aí pode ser um enfermeiro, por exemplo, onde ele use ferramentas para fazer o screening. E a partir daí, ele define, ou o screening define para que lado que vai, né? Talvez esses pacientes tenham um dano cognitivo, que a coisa é muito mais complexa, mas talvez tenham muita coisa psicológica e talvez tenha muita coisa física, tá? Não sei se o médico tem uma grande participação, mas isso é opinião na largada, assim, tá? Mas se for para colocar alguém, é alguém que consiga fazer um screening baseado nas ferramentas que a gente tem hoje em dia. Tá? E até porque a gente também não tem formação, assim, quantos MOCA a gente aplicou, quantos Minimento a gente aplicou, a gente não sabe fazer isso aí, né? E lembrando que isso tudo são ferramentas de screening, não quer dizer que o doente tenha depressão, né? Por isso que a gente fala sempre, os artigos dizem, são sintomas de depressão, são sintomas de ansiedade, porque a gente não sabe se o diagnóstico correto é esse, o diagnóstico correto é psiquiátrico mesmo, né? Então, eu focaria em alguém que aplique os questionários de validade. Eu foco mais nos questionários e nas ferramentas do que no próprio profissional, né? Não sei também se a gente amontoar de gente para eles, eles vão dar conta, né? Porque às vezes vai se tornar um estresse que daqui a pouco eles vão dizer, eu não quero mais falar com vocês, porque... né? Então, não sei, isso para mim é uma incógnita ainda. Cassiano, aproveitando esse aspecto que tu abordaste aí do case da Medicare, né, que todo mundo quer passar adiante a bola do dinheiro. Quem vai pagar essa conta? A gente observa hoje que a RDC 07 ela nunca conseguiu ser implementada, não é? E o que eu vejo na UTI, e tu documentaste, apresentaste muito bem, e a gente sabe, né, que esse paciente, principalmente assim, aquele doente que fica crítico crônico, normalmente aí, por definição, alguns consideram ou 14 dias ou depois, quando faz track, eu ainda prefiro os 14 dias, que eu acho que dá uma ideia temporal e tu consegue fazer benchmarking, né, com grupos. A gente trabalha com normas mínimas, de acordo com a RDC. E o que eu tenho observado é que, pela gravidade dos pacientes, se a gente fosse fazer um TIS 28 na UTI, ele daria elevadíssimo, não é? Porque é paciente em diálise, é paciente com suporte nutricional, com uma série de devices, e isso sobrecarrega toda a equipe, mas, de acordo com a RDC, a gente tem um mínimo, e isso é normas mínimas, e quem atende às normas mínimas acha que está dando um atendimento de excelência, cobrando da equipe, não é, um desempenho, uma performance, não é, uma alta performance com uma equipe que não consegue. Um técnico para 2 pacientes, não é? A gente sabe que tem alguns lugares que o paciente está em diálise, não é, ou algum outro suporte mais avançado, ele fica só com um técnico. Esse é um ponto. E aí depois, o segundo aspecto é essa transição de cuidados, não é? Esse degrau entre o doente sair da UTI, ele ficou lá 25 dias, crítico crônico, precisando de suporte nutricional, reabilitação física, que eu acho que são os 2 aspectos que tu salientaste bem.
a gente também não tem a nível de enfermaria. O quanto isso impacta, eu acho que é uma confusão. Eu sempre tive uma discussão e um gestor antigo da PUC, a gente sempre divergia nesse aspecto que eu tentava dizer para ele que tem diferença entre preço e custo. O preço é fixo. Um par de luva custa 50 centavos. Ah, não, mas o outro custa 48. Eu vou comprar esse de 48, mas eu tenho que usar dois. Então, é uma economia. E aí, então, economia em pessoal. A gente tem uma série de estudos que mostram, não é, que se tu aumentar, ou se melhor dizendo, se tu estreitar a relação enfermeira-paciente, o teu desempenho é melhor, o teu resultado é melhor. Tu tem alguma... Eu sei que estou te fazendo uma pergunta absurda, né? Ou quase utópica. Como a gente pode convencer os gestores que melhorando, né, e qualificando o corpo funcional, a gente consegue ter o resultado que ele quer? Acho que falasse tudo, né, Fernando? As últimas conversas com o Ari Serpa, né, que está na Austrália agora, o Ari até brinca, né? A grande diferença é que lá eu tenho um enfermeiro por leito e resolve o problema, né? Ou seja, eu tenho gente cuidando de gente, né? Essa experiência o gestor não tem, ele não sabe, ele só sente na pele quando ele interna ou algum familiar interno dele, né? As nossas UTIs, eu brinco às vezes que a gente tem uns FUCAs, né? A gente tem freio, a gente tem câmbio, a gente tem tudo, a gente quer que elas andem como um Porsche, elas são FUCA. Elas andam como FUCA e eu acho que, sinceramente, a gente faz às vezes milagre para funcionar, né? Não tenho nenhuma fórmula, não dou nenhuma sugestão de como convencer, né, o gestor a fazer isso. Mas uma coisa eu gostaria de ver. A minha impressão, né, isso é minha, né, é que os hospitais ou as enfermarias, elas deveriam ser divididas por grau de dependência, ou seja, de aspectos fisioterapêuticos e não médicos, né? Os traqueostomizados têm que ficar numa área, os que caminham têm que ficar noutra área, os que não caminham têm que ficar noutra área. Eu acho que isso, do ponto de vista, talvez diminuísse custo e melhorasse a assistência, né? Porque tem pacientes que 10 fazem fisioterapia ao mesmo tempo, né? E tem pacientes que precisam o fisioterapeuta ficar lá na enfermaria um bom tempo. Então, eu acho que dividir hospitais do ponto de vista médico, a minha opinião é que nós estamos ainda muito atrasados. Eu dividiria por grau de dependência. A UTI já é uma definição de grau de dependência, as UTIs intermediárias já são definição por grau de dependência, né? Eu faria isso no resto do hospital. Talvez começasse a sobrar gente e a gente conseguisse botar gente realmente onde elas podem fazer a diferença. Opiniões pessoais. Mas eu gostei muito, Cassiano, dessa sua opinião pessoal, porque atualmente o foco que se busca muito não é mais perfilizar o paciente, perfilizar as unidades por onde ele está passando, onde você consegue classificar de forma melhor não só as necessidades, como talvez oferecer de forma mais personalizada aquilo que ele precisa. Então, se você tem mais de uma UTI na sua unidade, no seu hospital, perfilize a unidade. Essa unidade destina tal perfil de paciente, essa, aquela, aquele outro, e assim por diante, tomando como base a sua colocação. E aí, Gauchinho, uma coisa triste, fazer esse convencimento, o Cassiano já deu a pista, se alguém tiver alguma fórmula, pode nos ajudar, mas eu acredito muito que esse é um papel muito difícil. Primeiro que hoje, se você está dentro de um sistema público, lamentavelmente, a gente não pode esquecer que muito existe de muito bons serviços públicos de excelência, a gente também tem que reconhecer, mas não é a maioria, lamentavelmente, e a gente lida com muita ineficiência. Pegando o exemplo aí, a pegada da performance e o das próprias unidades que ganham certificação top performer e assim por diante, ou não, a gente não pode fazer um certificado de demérito. Mais importante, as unidades e os próprios gestores se conscientizarem onde que está a unidade dele, o que ele está propondo, porque muitas vezes ele tem uma noção do que ele ganha, mas ele não sabe aonde ganha ou onde perde.
E a partir do momento que você começa a despertar, até eu conversei com o Ederlon, me desculpe, não quero alongar da família, mas conversei com o Ederlon a semana passada, e eu estava dizendo para ele, assim, a certificação hoje de associação do projeto UTIs brasileiras, da AMIB, junto ao sistema EPIMED, ele é um diferencial para despertar isso, não só para os gestores, como também para as próprias operadoras. E eu acho, Cassiano, honestamente, que essa pressão vai vir muito mais daqui para frente das operadoras de saúde, sejam elas de sistema privado ou até mesmo hoje dos sistemas públicos. Nós temos várias operadoras que estão dentro de sistema que devem satisfação do dinheiro gasto, como corpo de bombeiro, polícia militar, seja do estado, seja de onde for, outros convênios, o próprio servidor público, que hoje já tem em vários estados os seus convênios próprios, e essa cobrança vai vir. Mas eu queria fazer uma provocação rápida com você e até para todos aí, família. A alta direto da UTI para casa. Como vê, se você tem alguma vivência, já sabemos, a própria literatura tem pouca citação sobre isso, muito pouco, mas o pouco que tem é que parece que para alguns perfis de paciente ela é benéfica. Queria ouvir sua opinião e também, se algum colega quiser compartilhar com a gente, fique à vontade. De fato, a gente tem muito pouco estudo, né, sobre isso. Tem até um estudo interessante que eu acho que é do JAMA, mostrando a segurança Aham, de alguns pacientes, né, mostrando isso, especificamente isso. E parece que isso foi uma coisa meio consolidada no SUS, né, onde o paciente não pode ir direto da UTI para casa, né? Talvez isso tenha sido desenhado com uma ideia mais de segurança, né? Mas lembrando assim, esse estudo do JAMA foi feito no Canadá. E no isso. Canadá, no Canadá, o atraso da alta dos pacientes, quando não se conseguiam ir direto para Leitos. casa, era de 3 dias, né? É. No Brasil deve ser de 7, né? Então, acho que a gente tem muitos leitos que estão ocupados por pacientes que poderiam estar em casa e ir para casa direto, sim, né? Eu acho que a única coisa que a gente tem que tentar fazer, e se eu não me engano, tem até um consenso agora que sugere algumas coisas, mas eu não me lembro de nada do perfil dos pacientes, né? Mas eu acho que isso nós tinha que levantar uma bandeira também, né? Porque isso hoje não pode, pelo que até onde eu me lembro, o SUS não permite que isso aconteça porque ele não paga, se eu não me engano, a última diária. É uma boa bandeira. Exatamente, não paga. E alguns planos de saúde também não, né? Ou converte em diárias de enfermaria. Isso mesmo. Exato, não paga. É. Acho que Bom, Gauchinho? A Vivi não tinha uma pergunta? Eu acho que Ah, é tinha. verdade. Eu tinha, na verdade, eu tinha mais uma provocação do que uma pergunta. Então, assim, você passou por inúmeras intervenções, a gente sabe, assim, muita coisa bem estabelecida na literatura. E aí, pensando, né, em quem tá nos assistindo e para o nosso dia a dia, de todas essas intervenções, vamos dizer que na sua UTI a gente precisa começar esse olhar. O que você focaria? Eu acho que duas coisas são fundamentais na UTI, né? Eu acho que a UTI hoje em dia a gente não pode classificar como uma boa UTI se ela não tem round multidisciplinar e visita, né? O que que a gente tem feito assim sempre? Pela visita, a gente tem um round não, por exemplo, uma reunião inicial de apresentação das normas da UTI para os familiares, né? Então a gente vai lá, o psicólogo geralmente trabalha nisso e apresenta como é que funciona a UTI e os regramentos, né? O que a gente tem feito de vez em quando, tá, é revisar se esse paciente ficou mais de 7 dias, mais de 10 dias, a gente traz a família para dentro de novo e aí a gente começa a apresentar para ele PICs. Olha, existe isso. Não estou dizendo que o seu familiar vá ficar assim, mas existe isso, né? Então, o que a gente tem feito de pequenas coisas é isso, é o round, a visita e essa reunião depois de um determinado tempo, porque a gente sabe que as taxas são frequentes, né? Então, a gente procura preparar a família porque eles vão enfrentar, né?
Eu me lembro de um Excelente. dos atendimentos de ambulatório que a gente teve, onde a gente simplesmente, 5 meses depois, foi engraçado até pelo contexto. Uma das perguntas que a gente fazia é: o senhor voltou a manter relações com a sua esposa? Ele olhou para nós, ele estava bem. Ele disse assim: e eu posso? Né? 5 meses depois, né? Então, como a gente não trata, não explica, não orienta, né? Verdade, Cassiano. Só uma colaboração, Vivi. Eu gosto muito de pensar de eliminar, todos os dias, eliminar os red days da permanência. Ou seja, o paciente que ficou aguardando um ecocardiograma, porque o eco é feito segunda, quarta e sexta. O paciente que eu não tive segurança porque não fez a tomografia e etc. e tal. E assim faz, eliminar aquele dia que eu não contribuí nada para o paciente. É uma tarefa difícil, ela é de formiguinha, sem um bom round, isso habitualmente não é identificado. E ter essa condição envolve toda a equipe multiprofissional. Ter essa preocupação. Eu fiz alguma diferença para esse paciente aqui? E se nós olharmos hoje, eu tenho isso no meu hospital, e acho que quase todos nós temos problemas parecidos quando a gente lida com paciente do SUS, não por culpa dele, imagina, jamais, mas até pelo próprio sistema, onde eu não dou alta, como o Cassiano falou, 7 dias, provavelmente, Cassiano, talvez seja mais do que isso, porque eu não tenho leito de retaguarda da diálise, portanto, eu não pude liberar o paciente para porque eu não tenho leito de retaguarda e transferir, consequentemente, esse paciente para uma unidade que possa fazer a diálise, né? Então, assim, são muitas variáveis. Acho que a provocação foi extraordinária. A sua leveza, a forma de colocar os temas foi fantástica. Eu só tenho a agradecer. Gauchinho, Eu acho que podemos concluir, né, Rubens? acho que Muito obrigado, sim. muito obrigado aí, Cassiano, Muito pela bom. participação de todos também. E até a próxima quarta-feira, então. Um abração para todos. Beijo para essa Semana família. passada.